A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Eu estou aqui nesse vídeo porque eu quero compartilhar com vocês um testemunho, algo assim muito lindo que aconteceu na minha vida. E nós temos tantos testemunhos que às vezes nós nos calamos e não contamos o que o Senhor tem poder de fazer na nossa vida. A palavra do Senhor diz que Deus, Ele escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Amados, eu nasci no interior da Bahia e com 17 anos eu fui para São Paulo. E ali em São Paulo, depois de alguns anos, eu me converti. Conheci o Senhor, comecei a ir para a igreja. E o Senhor ali me libertou de todos os vícios, de todas as formas erradas, né, que eu tinha de viver. E ali passou-se uns 5 anos que eu havia me convertido e eu comecei a orar ao Senhor. Eu comecei a pedir ao Senhor que me desse condições de estar vindo na Bahia. Hoje eu moro na Bahia. Mas de estar vindo aqui visitar, né, ver os meus pais. E eu comecei a orar pedindo a Deus uma oportunidade para vir aqui, condições, né, financeiras que eu não tinha. Nessa época eu estava passando pelo processo, né, porque quando a gente conhece o Senhor, que a gente decide seguir ao Senhor, a gente passa pela fase do deserto. E no deserto, o Senhor prova a nossa fé. O Senhor prova o nosso coração para ver se realmente o nosso coração está ligado a Ele. Para ver se realmente o nosso coração está pronto para servir a Ele. E eu passando por essa fase do deserto, irmãos, eu trabalhava ali, o Senhor preparou para mim uma porta de emprego, um escape, na verdade. E eu ganhava muito pouquinho, mas era o necessário para comer. Eu tinha uma filha de 2 anos e meio. Então era necessário para comer, para pagar as contas mais urgentes, necessárias. Comprar ali o alimento, fralda, leite para minha filha. E era isso, era o básico. E eu não tinha condições de estar fazendo uma viagem, porque uma viagem para cá é um pouco cara para quem não tem condições. E ali eu comecei a orar: Senhor, me dá condições de viajar até a Bahia. Eu quero ver os meus pais, eu quero matar a saudade dos meus pais. E um dia eu estava orando e o Espírito Santo de Deus falou para mim assim: você está pedindo errado. A Bíblia diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal. Nós não sabemos nem pedir. Então, na hora de pedir algo para o Senhor, até isso tem que ser inspirado pelo Espírito Santo, para que a gente venha receber aquilo que a gente pede. E um dia, uma noite, o Espírito Santo, tão lindo, tão maravilhoso, ele falou para mim assim: você está pedindo errado. Pede para você ir lá, dar o testemunho do que o Senhor fez na tua vida. E aí na hora eu falei: é isso. Falei: Senhor, me dá condições de ir até a Bahia. Chegando lá, eu vou contar para todo mundo o que o Senhor fez na minha vida. Amados, não demorou muito tempo. Eu estava um dia no culto da minha igreja e foi um missionário de fora pregar nessa noite. Era uma noite de domingo e ele, um culto muito abençoado. O missionário começa a pregar e ele olha ali para a igreja e ele diz assim: aqui nessa igreja tem uma irmã. Ela vai fazer uma viagem para a Bahia essa semana. Mas não vai ser uma viagem a passeio.
vai ser uma viagem missionária. Ela vai lá pregar a palavra do Senhor. E aquilo queimou no meu coração, amados, de uma forma que parecia que eu estava dentro de uma fogueira. E ali eu comecei a chorar. E eu recebi, eu falei, é comigo. Eu vou para a Bahia essa semana. O culto acabou, eu saí ali daquela igreja maravilhada, porque Deus falou comigo. E eu tomei posse daquela palavra. Falei, vou para a Bahia. Eu vou para a Bahia essa semana. Vou ver meus pais. Vou contar para eles o que Deus fez na minha vida. E saí ali maravilhada, sentindo a presença de Deus. E quando chegou na minha casa, eu falei, Senhor, o Senhor disse que eu vou para a Bahia. Eu creio nisso, eu vou. Mas me diz uma coisa, cadê o dinheiro para mim ir para a Bahia? Aonde está o dinheiro, pai? Porque eu não tenho. Aí o Senhor falou para mim assim, o dinheiro está na sua conta. Mas eu falei, não, mas eu não coloquei nenhum dinheiro na conta. Não sobrava, né, amados, para pôr na conta. Aí o Senhor falou assim, o dinheiro que está na sua conta é o dinheiro para você ir, voltar e se alimentar na estrada. Aí eu me lembrei que o meu irmão, ele foi para São Paulo trabalhar. E ele esteve na minha casa e ele falou para mim, falou, Bel, você pode me emprestar sua conta para me depositar o meu pagamento? Porque eu não tive tempo ainda de ir no banco abrir uma conta. Falei, pode sim, a conta tá vazia, não tinha nada, não tinha um centavo naquela conta. E ali eu falei, Senhor, mas o dinheiro é do meu irmão, eu não posso mexer no dinheiro do meu irmão. Aí o Senhor falou, pode, eu te autorizo a usar esse dinheiro e eu garanto. E ali, amados, eu liguei para a rodoviária, agendei minha viagem, peguei o dinheiro do meu irmão, vim até a Bahia. E quando eu cheguei aqui, eu muito feliz de estar revendo os meus pais, meus irmãos. E a minha família é muito grande, eu tenho 15 irmãos. E o Senhor preparou, né, oportunidades de eu estar pregando para os meus irmãos, para os meus pais, falando para eles o que Jesus fez na minha vida. E foi maravilhoso. E eu vim muito triste porque eu vim, mas eu não tinha condições nenhuma de trazer uma lembrancinha para os meus pais. E um dia eu fui congregar e naquela noite eu saí, estava me arrumando para ir para o culto, e eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu estou feliz porque o Senhor me trouxe aqui, mas ao mesmo tempo eu estou triste porque eu não tenho condições de trazer um presentinho para minha mãe. Eu queria tanto, sabe? Trazer uma lembrancinha para minha mãe, para o meu pai. E ali eu fui para a igreja, amados, triste porque não tinha condições. E chegando ali na igreja, Deus, através da sua palavra, Ele envia a palavra lá em Deuteronômio 28, que diz assim, se você me ouvir e me obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Você não pedirá mais emprestado, mas você emprestará a muitos. E eu tomei posse dessa palavra, Deus falou comigo poderosamente. Eu chorei demais na presença do Senhor. E ali eu saí do culto. No domingo eu fui congregar. E chegando lá, o Senhor falou assim, você vai pregar hoje. Eu só tinha uma semana para vir e voltar, porque eu tinha que trabalhar. E isso já estava já no domingo, né? Eu teria que voltar na segunda-feira. E no domingo à noite eu no culto, a igreja lotada, a única igreja da cidade. A única, na época eu congregava na assembleia, era a única assembleia da cidade. Então lotada, né? Entrei no domingo. E ali o Espírito Santo de Deus falou assim, olha, hoje você vai pregar. Aí eu falei, Senhor, como que eu vou pregar
se os irmãos não me conhecem? Os dirigentes da igreja não era daqui, era de outra cidade. Eles não me conhecem. Eu não trouxe carta de recomendação, não tive tempo de pegar uma carta de recomendação com o meu pastor. Aí o Senhor falou, fica tranquila, porque sou eu quem te recomendo. E ali eu fiquei, né? E quando chegou na hora do culto, amado, na hora da pregação da palavra, a esposa do pastor que estava dirigindo o culto, era culto com círculo de oração, naquela noite, ela falou assim, olha, hoje, quem vai trazer a palavra vai ser a nossa irmã Isabel, que está nos visitando. Ela veio de São Paulo, está congregando conosco e hoje ela vai trazer a palavra. Amados, eu nunca havia pregado. Eu fui tremendo, as minhas pernas começaram a bater uma na outra, de tanto medo, de tanto nervoso. Meu coração acelerado, minha barriga doía, começou a doer. E eu falei, meu Deus, o que eu vou falar para este povo? E o Senhor falou assim, só abre a boca que eu vou encher. Eu me lembro, amados, que eu cheguei lá na frente, saudei a igreja com a paz do Senhor Jesus, abri a Bíblia e comecei a ler a palavra. Ao terminar a leitura, o Espírito Santo de Deus começou a falar através da minha boca. As palavras saíam, elas saltavam da minha boca. E o Espírito Santo falando através de mim, pela misericórdia do Senhor. E ali eu contei, né, como foi a minha ida para São Paulo, como eu era, o que eu vivia, o que eu fazia, o que eu praticava, e o que Deus, os livramentos que o Senhor me deu e a transformação que o Senhor fez na minha vida até então. E ali, amados, quando o Espírito Santo cessou de falar, ele disse assim, agora para e olha para a igreja. E quando eu olhei para a igreja, todos estavam chorando. Do mais novo ao mais velho. Todos chorando por ver o que Deus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que não era nada, que não era ninguém, porque Deus, em sua palavra, em 1 Coríntios, diz que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E a transformação que Deus fez na minha vida foi tão maravilhosa. Todos me conheciam, haviam se lembrado de como eu vivia quando eu estava no mundo. E ali, amados, quando acabou aquele culto, todos vieram me abraçar, me cumprimentar, né, me parabenizar, felizes por eu estar servindo ao Senhor. Foi uma bênção aquele culto. E eu retornei para casa, na segunda-feira, peguei o ônibus, voltei para casa. Quando chegou na minha casa, passou-se uma semana, meu irmão foi me visitar. E quando meu irmão foi me visitar, eu falei, meu Deus, e agora? Como que eu vou contar para o meu irmão que eu peguei o dinheiro dele emprestado sem ele saber? Porque não tinha como eu ligar para ele na época. Não era todo mundo que tinha celular, né? Era na época do orelhão. Então eu tinha o telefone, mas ele não tinha. Então ele tinha que ir no orelhão para ligar para mim. E ali o meu irmão foi almoçar comigo. E quando ele terminou de almoçar, eu ensaiando ali para falar com ele. E eu criei coragem, falei, meu irmão, eu preciso te contar uma coisa. Ele falou, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, olha, não aconteceu nada. Eu só preciso te contar que eu fui na Bahia. Ele levou um susto, falou, você foi na Bahia? Que dia? Você não me disse nada. Aí eu falei, sim, eu fui na Bahia. E os nossos pais estão bem? Eu falei, sim, o pai e a mãe estão bem, graças a Deus, estão todos bem. E ele disse assim, e o que você tem para me contar? Eu falei assim, olha meu irmão, não briga comigo não, mas eu peguei seu dinheiro emprestado. Aquele dinheiro que você colocou na minha conta do banco, eu peguei emprestado.
E eu achei que ele ia ficar bravo, né? Mas ele falou, não, tudo bem. Eu falei assim, olha, eu já tenho aqui R$ 50 para te dar. Próxima vez que você vier, eu te dou mais uma parte, mas eu vou te pagar, pode ficar tranquilo. O meu irmão, ele... Depois disso, eu pensei que ele ia ficar bravo, mas graças a Deus ele não ficou. Ele foi na feira, Márcio. Ele foi na feira, fez uma feira para mim, bem grande, bem abençoada. E na hora que ele estava indo embora, ele enfiou a mão no bolso, tirou o dinheiro. Um dinheiro que eu não lembro quanto. E ele deixou assim para mim na mesa e ele falou assim, olha, esse dinheiro é para você comprar alguma coisa que você tiver necessidade. E o dinheiro que você pegou emprestado, você não precisa me pagar. Pode ficar para você. E ali eu fiquei maravilhada com a obra que Deus faz. Porque eu não tinha condições de fazer essa viagem. Mas Deus disse que eu iria fazer essa viagem. O Senhor disse que eu iria fazer uma viagem missionária. Para pregar, para dizer o quanto Ele é maravilhoso e o que Ele fez na minha vida. E eu fiz a viagem, preguei a palavra, dei o testemunho do que o Senhor fez na minha vida. Estive com os meus pais, matei a saudade com os meus irmãos, preguei para eles. Retornei para casa. E Deus, além de eu não precisar pagar para o meu irmão ainda me abençoou com uma boa compra e ainda me deu uma quantia em dinheiro. Então é assim que o nosso Deus faz. Quando Ele fala, acontece. E quando Deus fala, Ele prepara. Ele prepara, Ele nos dá condições para fazer a vontade, a obra dEle. Principalmente quando o nome do Senhor é glorificado. Se você deseja fazer algo, se você está pedindo algo para Deus, se você estiver pedindo errado, a partir de hoje, peça certo. Peça de uma forma que vá glorificar o nome do Senhor. Porque quando nós glorificamos, quando nós damos glória, quando nós damos a honra e engrandecemos o nome do Senhor, Ele prepara, Ele vai na frente, Ele abre as portas, Ele abre o caminho e tudo acontece. E sabe aquela palavra que o Senhor disse que em Deuteronômio 28, que eu não pediria mais emprestado, mas que eu teria para emprestar? Pois é, a partir daquele momento, essa palavra começou a ser eficaz na minha vida. Eu nunca mais precisei pedir dinheiro emprestado para fazer viagem ou para fazer qualquer outra coisa, porque a partir daquele momento o Senhor começou a suprir todas as minhas necessidades. E a partir de então, todos os anos eu vinha, todos os anos o Senhor me deu a oportunidade de estar vindo aqui na Bahia ver os meus pais. O Senhor me preparou uma boa porta de emprego. E eu pegava 2 férias por ano, dividia as minhas férias, uma parte no meio do ano e uma parte no começo do ano. E sempre que eu queria vir, eu orava ao Senhor, falava, Senhor, eu pretendo ir, se for da tua vontade, no mês de janeiro, visitar meus pais, congregar, fazer a tua obra naquele lugar. Se for da vontade do Senhor, me dá condições. E quando chegava, amados, no mês da minha viagem, o dinheiro já estava preparado. Deus já tinha preparado tudo. Então o Senhor é assim. Quando nós ouvimos, obedecemos a palavra do Senhor, Ele nos abençoa. Ele supre todas as necessidades. Porque o Senhor, como diz em Deuteronômio, Ele nos chamou por cabeça e não por cauda. O Senhor nos chamou para ser uma bênção e para abençoar. O Senhor nos chamou para nos prosperar, para fazer herdar tudo aquilo que Ele tem para nós. Então, a partir de hoje, ouça a palavra do Senhor, guarda no teu coração e obedeça. E Deus vai te prosperar, Deus vai te abençoar em todas as áreas da tua vida. Amém, meus amados? Esse é o testemunho que eu tinha para contar para vocês. O nosso Deus, Ele é fiel e vale a pena servir ao Senhor. Se você tem alguma necessidade, ore hoje,
apresente ao Senhor. Peça para o Espírito Santo te mostrar a maneira certa de orar. E você vai obter êxito. E o nome do Senhor vai ser glorificado. E papai vai realizar o desejo do teu coração. Amém? Fica na paz, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.